E aí, pessoal, beleza? Vamos iniciar a nossa aula de número 3, né? Que nós vamos aprender agora no nosso curso aqui bem básico de Excel, é como manipular as células. Então nós já sabemos como a gente seleciona uma célula. Apenas clicar naquela região, né? Quando a borda estiver toda grossa, eu tenho aí a célula selecionada. Se eu clicar aqui, eu tenho a célula G4 selecionada. Se eu clico aqui, eu tenho a célula I5 selecionada. Enfim, vamos agora aprender como a gente faz para selecionar aqui uma célula ou várias células. Vamos colocar um dado aqui. Vou colocar o meu nome. Se eu selecionar essa célula aqui, eu tenho o seguinte. Se vocês observarem para o cursor do mouse, ele está em formato de cruz, tá certo? Quando ele estiver em formato de cruz, fica muito fácil você selecionar as células que você deseja, né? Apenas você vai clicar e arrastar. Porém, esse cursor do mouse ele pode adquirir novos formatos dependendo do lugar onde você coloca o ponteiro, o cursor. Por exemplo, se eu coloco qualquer região fora aqui, ele está em formato de cruz de ambulância. Quando ele está nesse formato de cruz de ambulância, eu apenas clico numa célula, e posso selecionar o que eu quiser. Agora, porém, se eu coloco o cursor do mouse nessa região aqui, bem na borda, ele fica como uma cruz de várias pontas, tá certo? Então note que ele já mudou. Se eu coloco o cursor do mouse nesse quadradinho aqui da direita, ele vira essa cruz aqui, ele se transforma nessa cruz aqui. Aí vocês me perguntam aqui, vamos colocar outros dados aqui. Iago, Pedro, Ricardo. Se eu quiser, por exemplo, selecionar uma célula, basta que eu clique. Aí eu posso fazer várias formatações, como por exemplo, colocar negrito, né? Vamos supor aqui, colocar cor vermelha, enfim, né? Sublinhado. Aqui é o símbolo de negrito sublinhado, certo? Então o que eu tenho que fazer aqui? Se eu quiser, por exemplo, colocar negrito para todas as células. Então basta que eu clique na primeira célula, ficou aqui em formato de ambulância, bem aqui no meio, da célula, e eu vou clicar no mouse, manter clicado e vou arrastar até o final. Pronto, eu selecionei tudo que eu queria aqui. Então eu posso colocar aqui negrito, sublinhado e a cor vermelha. Pronto, todo mundo ficou assim. Tá certo? Basta que eu faça isso. Ou então, eu clico no primeira célula, pressionar a tecla Shift e vou colocar até embaixo, com a seta para baixo, tá certo? Ou então, eu posso clicar na primeira, pressionar Shift e vou clicar aqui na última. Pronto, aí eu seleciono todo o conteúdo que eu queria. Olha, se eu, por exemplo, seleciono só a primeira, mas eu coloco o cursor do mouse bem na borda, nesse caso aqui eu não vou selecionar. O que vai acontecer? Deixa eu só cancelar aqui. O que vai acontecer? Eu vou, em vez de eu selecionar, eu vou copiar aí o dado que está naquela célula para outro lugar. Tá certo? Então isso que vai acontecer quando tiver nesse formato de pontas e várias cruzes. Se eu clicar, por exemplo, nesse quadradinho que está do lado direito, e arrastar, eu vou utilizar uma função chamada de propagar, Eu vou propagar aquele dado para as outras células que eu quero, tá certo? Então essas são as duas funções básicas aí. Se eu quiser, por exemplo, selecionar qualquer grupo, vamos colocar outros dados aqui. Deixa eu ver aqui. Outros dados aqui.
Se eu quiser, por exemplo, selecionar esse grupo aqui de células, eu apenas clico na primeira e arrasto até onde eu quero. Pronto, selecionei. É muito simples, né? Ou você pode também estar utilizando aí a tecla Shift e clicando na última célula que você deseja. Por exemplo, você vai clicar aí no nome aqui, na primeira célula. Clicando aí na primeira célula e você vem aqui até a última e dá um clique. Pronto, selecionou tudo. Eu posso também utilizar outros recursos, como por exemplo, aumentar aí a largura da célula. Por exemplo, se eu digitar o meu nome aqui por completo, Souza Ferreira. Vai estar aqui. Ó, notem que o meu nome ele ultrapassou a célula aqui que ele estava, tá certo? Eu poderia muito bem aumentar a largura. Agora, como eu deletei aquele dado que estava aqui na célula H5, o meu nome aparece todo completo. Mas se eu tiver algum dado aqui nessa célula H5, por exemplo, colocar alguma coisa, ele vai sobrepor, não vai mais aparecer. Então eu posso colocar o cursor do mouse entre a letra G e H, bem nessa divisa aqui, nessa parede divisória, e eu posso estar esticando aqui até o meu nome ficar todo incluso aí dentro da célula. Então eu posso utilizar esse tipo de ajuste aí. Então eu vou posicionar o cursor do mouse entre a parede que divide as células lá em cima, tá certo? Aqui, para ficar desse jeito aqui, eu posso arrastar. Eu posso estar selecionando vários grupos aqui de célula aqui. Por exemplo, se eu quiser selecionar este grupo aqui, eu posso fazer isso. Vou pressionar a tecla Ctrl, tá certo? E vou selecionar outro grupo aqui, ó. Eu posso muito bem fazer isso. Eu pressiono a tecla Ctrl novamente e seleciono este outro grupo. Então nota que ficou todo selecionado. Este grupo aqui e este grupo aqui. Então a tecla Ctrl ela serve para isso. Se eu quiser selecionar do meio, você vai pressionar Ctrl, vai clicar e vai arrastar, do jeito que tiver ali a cruz de ambulância, tá certo? Se eu quiser fazer apenas com células, é a mesma coisa, pessoal. Você clica na célula, pressiona Ctrl, clica na outra célula, na outra, e na outra, e na outra, e na outra. Então a tecla Ctrl aí ela é muito importante nesse sentido aí. Bem, eu vou aqui dar uma diminuída. Outro meio aí de você tentar ajustar a célula ao tamanho do dado que está inserido na mesma é você clicando duas vezes aqui na borda que separa as duas. Ó. Clique duplo. Dando clique duplo nessa região aí, a célula automaticamente vai se enquadrar ao tamanho do dado que está inserido na mesma. Ou seja, ela vai alargar. Outra coisa importante aí é como eu faço, por exemplo, ó, se eu tiver aqui uma célula um pouco menor, vamos supor aqui. Então, por exemplo, se eu tiver com essa opção marcada aqui, ó, quebra de texto automaticamente. Se eu tiver marcado, então automaticamente a célula ela vai se enlarguecer para quê? Para que consiga comportar todo esse dado que está aqui dentro, tá certo? Então você pode fazer dessa forma aí. Outro exemplo, vamos botar um nome maior aqui. Esse nome aqui, João Pedro Felipe Santos Melo. Então aqui, eu tá quebra de texto automaticamente. Então automaticamente ele fica dessa maneira aqui. Se eu clicar aqui, o que acontece? Nada, porque aqui já foi automaticamente feito a largura, tá certo? Vou desmarcar aqui. Agora preste atenção aqui, ó. Se eu, por exemplo, posicionar o cursor do mouse aqui, eu posso estar aumentando a largura aí da célula, tá certo? A altura da célula, na verdade. Então é dessa maneira que nós utilizamos, aí nós conseguimos manipular as células, né? Selecionando, você pode aí estar
tá propagando aí a célula, né? Você pode estar aumentando a largura da célula, a altura da célula, o tamanho, enfim. Agora, como por exemplo, nós podemos aí selecionar toda a planilha. Então, apenas você vai clicar aqui do lado esquerdo aqui da planilha, dá clique duplo. Pronto, selecionou toda a planilha, mas toda a planilha mesmo, tá certo? Então, essa aqui foi a nossa aula de número 3, né? Uma aula bem curta, até para que não fique muito cansativo os vídeos. Sobre como manipular as células, né? Como selecionar. Você pode usar Shift para selecionar, você pode usar Ctrl aí no caso, se você quiser utilizar grupos alternados ou então células alternadas. Enfim, se você gostou aí, dá um joinha na nossa videoaula aí, se inscreve no nosso canal. Daqui a pouco nós entraremos aí na aula de número 4 e nós iremos aí avançando no conteúdo, avançando nas aulas. Falou, pessoal!